repórter do Bandeira 2, Eliel Alves. Homem esfaqueado até a morte em Paudalho. Jovem assassinado a facadas no Jaboatão dos Guararapes. Desconhecidos matam jovem a tiros da várzea. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 19 de agosto de 2019. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Durante as últimas 24 horas foram registrados 13 assassinatos em Pernambuco, 8 crimes foram no interior do estado e 5 no Grande Recife. Este ano em Pernambuco já foram registrados 1.785 homicídios, 1.785, sendo 1.014 no interior e 771 no Grande Recife. Um rapaz que não conduzia nenhum documento que o identificasse, trajando uma bermuda estampada e camisa branca, foi encontrado morto a bala em um matagal na localidade Alameda dos Otis, em Cruz de Rebouças, Igaraçu. Pertinho do corpo, a polícia encontrou uma motocicleta Honda sem placa e acredita-se que essa moto havia sido tomada de assalto no último sábado. O corpo do rapaz foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e os policiais da Força Tarefa do DHPP. João Vitor Maurício da Silva Lacerda, jovem com 19 anos, residência ignorada, ele foi assassinado a facadas e pedradas na quinta travessa da rua Antônio Martins, no bairro Vassoural, na cidade de Caruaru, no Agreste do estado. O suspeito do crime, um tal de Júnior, que é filho de Neco Mecânico. Diogo Félix da Silva, de 29 anos de idade, residente na rua Severino Bione, em Xande de Alegria, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na travessa da rua Antônio Pereira de Albuquerque, lá em Xande de Alegria. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. Um adolescente identificado apenas pelo apelido de Aviãozinho, de 17 anos, ele teve a residência dele invadida e foi assassinado a bala na rua Pedro Cabral dos Santos, bairro da Creche, em São Joaquim do Monte. Elementos desconhecidos cometeram um crime e, de acordo com informações, o adolescente estaria traficando drogas na residência quando foi assassinado. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Rodolfo de Aquino Capito, rapaz de 26 anos de idade, foi assassinado a bala na Praça Quintino Bocaiúva, em Correntes, do interior do estado. A única informação de que o crime foi cometido por 2 homens que fugiram numa motocicleta. Elvis Marques da Silva Gomes, um jovem com 23 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na Rua do Comércio, no sítio Bem-TV, em Bonito, no interior do estado. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. Agora no Recife, 6h39. Água sanitária igual elimina 99,9% das bactérias, porque água sanitária é igual, o resto é conversa fiada. Menina da entrada com cortes pelo corpo aqui no HR e a família suspeita de competição no jogo Baleia Azul. Os detalhes com a repórter Elis Martins. Está internada na enfermaria pediátrica do Hospital da Restauração, no Derby, no Recife, uma menina de 11 anos com vários cortes pelo corpo. Segundo testemunhas, ela foi encontrada pelos familiares no quarto da residência em Igaraçu, no Grande Recife, neste domingo, provocando os ferimentos com uma lâmina. A equipe médica suspeita que a garota seja a mais recente vítima do desafio Baleia Azul. O jogo, criado na internet, induz os participantes, a maioria menores de idade, a realizar desde mutilações ao suicídio. Não há previsão de alta da menina de 11 anos e a polícia, através do Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente, DPCA, deve ser acionada para investigar o caso. Elis Martins para o Bandeira 2. A
turma na rua Pedro Alain, em Casa Amarela, rapaziada, os taxistas, todos ligados aqui na Jornal. Biscoito, Fernando, Zumbi, Valdo, Lanterneiro, Boy, Thaís, Paulo, Zé Toim, Grampola, Nilo Chibata, Baiaquinho, Ivanildo Cavalo, Sargento Walter, Kinga, Manassés, Pirulito, André, Baby e também o comissário Maduqueu. Comissário José Antônio Filho, Zezinho e a esposa dele, Jerusa, estão lá no bairro do Vasco da Gama, rapaziada, o tempo todo ligado aqui na Jornal. Lá no Jardim Atlântico Olinda, ligados aqui na Jornal, Irapuã Bezerra, o comissário Sodré de Olinda, está trabalhando na delegacia de Jardim São Paulo, também lá no Jardim Atlântico, Fernando Corretor, e ainda tem Igor, lá na Arca de Noé, também no Jardim Atlântico em Olinda. Os corredores, os corredores do CRV ali da Jaqueira, os atletas estão sempre ligados aqui na Jornal. Por sinal, hoje estão viajando para Ushuaia, que fica na Argentina. É uma corrida lá no fim do mundo. Vão participar o Dr. Dimas Diogo do Hospital da Tamarineira, Heraldo de Tamandaré, Antônio Marcos do Detran, Fred, Frade Corredor, Écio Vera de Casa Forte, Souza, o gerente, todos estão ligados na Jornal. Estão viajando hoje às 10 horas da noite lá para a Argentina. José Valdemir da Silva, de 34 anos, residente na usina Santo André, em Tamandaré, litoral sul do estado, foi encontrado morto, amarrado e enrolado em um saco plástico preto no Engenho Palma, zona rural de Serinhaém. A polícia continua investigando o caso. As primeiras informações dão conta de que o José Valdemir da Silva teria sido torturado até a morte. Maurício Cipriano Demésio, jovem com 22 anos de idade, conhecido pelo apelido de Pingo, residente em Jussaral, no Cabo de Santo Agostinho, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo em terras do Engenho Ribeirão, em Vitória de Santo Antão. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. Pedro Lucas Bezerra, de 22 anos de idade, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo à margem da BR-104 em Toritama, no interior do estado. Crime praticado por elementos desconhecidos que ainda feriram um rapaz, Diego da Silva Pereira, que foi socorrido no hospital local. Lucimara Maria dos Santos de Paiva, ela é irmã de Adilson Santos, cunhada de Bárbara Nilma, todos estão lá no estado de São Paulo, ligadinhos, colado aqui com a Rádio Jornal. Durante as últimas 24 horas foram registrados 7 assaltos a ônibus, 7 coletivos assaltados. Daqui a pouquinho mais detalhes dos assaltos. Os aniversariantes de hoje: Valéria Soares, ela mora na Vila Popular em Olinda. Aniversariantes da MERP-PMBM, cujo presidente é o Tenente Lupécio Nunes, o Major Carlos Ney Ribeiro, os sargentos Aldemir Gomes Pereira, José Martins da Silva, Marcelo da Rocha Falcão, Marivaldo Gonçalves de Sena e Pedro Guilhermino Alves Filho, o cabo João Vitorino Neto e a pensionista Aldenora Ferreira da Silva. Rapaz é morto a tiros em Igaraçu. Homem esfaqueado até a morte em Paudalho. Jovem assassinado a facadas no Jaboatão dos Guararapes. Desconhecidos matam jovem a tiros na várzea. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 FM 90.3. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados dentista, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior.
interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades em benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente Tenente Lupécio Nunes, ação e trabalho. Ligados aqui na Jornal Ligados, o motorista Beto e o cobrador Catapuga, ambos do ônibus da empresa Cidade Alta, linha PE15, Conde da Boa Vista. Os alvirrubros, o Wilson e o Sargento Cissão estão lá no conjunto Marcos Freire. Marcílio tá com a rapaziada dele na lanchonete do Burger, que fica na esquina da Rua das Ninfas com a Conde da Boa Vista. E em frente a ele, lá na Conde da Boa Vista, o Léo da loja Espaço Glamour, o sargento Charles, o delegado Floriano, o comissário Tonho Mangaba, Telma, todos na Rua Frei Cassimiro em Santo Amaro. Carlos Peroba do IML, ele e a esposa Dalva estão lá na Bomba da Metério. Lá na Vale das Pedreiras, em Camaragibe, Nilson Craune e a esposa Estela. Paulo, gerente do Armazém Coral de Camaragibe. Joaquim, vendedor do Armazém Coral. Geraldo Alves de Orobó. Antônio Aparecido, o Pepeta de Orobó. José Roberto é chefe de segurança do Sesc de São Lourenço da Mata. O tenente Negreiros Neto. Joca, motorista da ambulância da Prefeitura de Camaragibe. Nilma Pereira, o irmão dela, Nilson Pereira, no bairro da Mangueira, o motorista Fred, também Saulo Holanda de Olinda, o Passarinho TX é lá do bairro de Afogados, Dilma, ex-conselheira tutelar lá de Camaragibe, todos sintonizados aqui na Rádio Jornal. Portanto, nas últimas 24 horas foram registrados 7 assaltos a ônibus 2 do sistema BRT. Por volta das 3h20 da tarde, ônibus BRT da linha Perópolis Silveira, Prefeitura da cidade do Recife, foi assaltado no bairro do Salgadinho e Olinda. Ônibus da Metropolitana da linha Jaboatão Parador, assaltado por volta das 9h50 da noite na Avenida Sul, bairro de São José. Só os passageiros roubados. Na Rua 3, no Curado, ônibus da Borborema, linha Curado 4, Bacurau, foi assaltado por volta das 3h20 da madrugada. Por volta das 5h40 da tarde, pertinho do Nascedouro, em Peixinhos, Olinda, ônibus da Caxangá, linha Teixambá Príncipe, foi alvo dos marginais. Coletivo da Borborema, linha Aeroporto Joana Bezerra, foi assaltado nas mediações do viaduto Capitão Temudo, comunidade da Cabanga, no bairro de São José, por volta das 6h30 da manhã. Por volta das 6h15 da manhã, nas proximidades do viaduto do Jardim São Paulo. O alvo foi um coletivo da Metropolitana que fazia a linha Barro Várzea. E por volta das 2h05 da tarde, outro BRT assaltado na Avenida Pan-Nordestina, pertinho do Atacadão em Olinda. O coletivo fazia o itinerário Abreu Lima, Prefeitura da cidade do Recife. Portanto, nas últimas 24 horas, registrados 7 assaltos a ônibus. Nas 72 horas, final de semana, foram registrados 18 assaltos no mês de agosto. Já foram registrados 112 assaltos a coletivos e no ano 1382. Amara de Souza Barroso, uma senhora de 67 anos de idade, residente na Avenida Governador Agamenon Magalhães, no bairro da Jangadinha, em Jaboatão dos Guararapes, sofreu queimaduras no acidente com óleo quente. O acidente aconteceu na residência da idosa, que foi socorrida na emergência aqui do Hospital da Restauração. Antônio Cândido de Farias, com 47 anos de idade, residente no sítio São Joaquim, zona rural de Gamileira, em Buenos Aires, foi agredido a faca peixeira no pescoço. Ninguém informou quem o agrediu, quem tentou matá-lo e os motivos. Ele foi levado para o hospital local, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi removido aqui para Recife, para o HR. Fernanda da Silva Santos, de 26 anos de idade, 26 anos de idade, residente na Rua 9, em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho. Ela foi agredida com pauladas na cabeça e, segundo a genitora dela, teria sido o ex-companheiro dela que a agrediu. Fernanda da Silva Santos foi socorrida na emergência aqui do Hospital da Restauração. Inácio Virgínio da Silva, com 58 anos de idade, residente no sítio das Mulatas, zona rural de Buenos Aires, foi trazido aqui para o Hospital da Restauração, muito machucado com hematomas, vítima de um brutal espancamento que teria sido cometido por um tal de Luan, genro dele, do senhor Inácio Virgínio. Um jovem identificado apenas como Felipe, com 28 anos de idade, residente em Nova Descoberta, a informação que ele teria sido jogado da ponte da rua lá, na Rua Engenheiro Caldas, em Nova Descoberta. Ele teria sido jogado
de cima de uma ponte e muito machucado. O rapaz Felipe foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Aquilino de França Neto, um homem com 59 anos de idade, residente na Rua da Floresta, no bairro da Muribequim, Jaboatão dos Guararapes. Ele sofreu uma queda de uma laje, estaria alcoolizado e bastante machucado. Foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Micael do Amaral Bezerra, um jovem com 19 anos de idade, residente na Rua São Francisco, em Brotas, afogado da engazeira. Este caiu de um cavalo, caiu do animal, ficou bastante machucado, foi levado para o Hospital Regional Emília Câmara, lá em Afogado da Engazeira, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi removido aqui para Recife, para o HR. Leonildo Gadelha da Silva, com 45 anos de idade, residente na Rua Umbuzeiro, em Cruangi, Timbaúba, sofreu queimaduras com álcool, acidente com álcool, queimaduras nos membros, no pescoço, no tórax e no rosto. Ele inicialmente foi levado para o hospital local, no caso o hospital de Timbaúba, mas devido à gravidade da situação, teve que ser removido aqui para Recife, para o HR. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. O enfermeiro Honório mora na Rua Japaratuba, no Vasco da Gama, está chegando com o plantão dele aqui no HR. E também Walter de Rio Doce, começando o plantão aqui na Restauração. Jailson Manuel Matias, de 22 anos, residente na Rua Luiz Vilar de Araújo, em Panelas, no interior do estado, sofreu um acidente de motocicleta juntamente com Edson Antônio Gonzaga da Silva, de 24 anos, e os dois foram trazidos aqui para o Hospital da Restauração. Estica Luzmila Melo de Garcia, que tem 68 anos de idade. A idosa mora na Rua Caratuba, no bairro do Pina. Foi atropelada por uma motocicleta, ficou bastante machucada e foi socorrida na emergência aqui do Hospital da Restauração. Wanderson Gomes da Silva, adolescente de 17 anos, residente na Rua Tubinita Verde, que fica no Jardim Atlântico, em Olinda. Ele sofreu ferimentos num acidente. Ele trafegava numa motocicleta, perdeu o controle e bateu em um poste de iluminação pública. Isso aconteceu pertinho de uma barraca amarela, lá em Olinda, e o adolescente Wanderson Gomes da Silva foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. Maria do Socorro Gomes de Lira, 60 anos de idade, residente no sítio Pé de Serra, zona rural de Pombos, no interior do estado, foi atropelado pertinho do sítio lá onde ele reside por um veículo não identificado e ficou muito machucado, sendo trazido para a emergência aqui do Hospital da Restauração. Cosmo Ivaldo da Silva, de 33 anos, residente no sítio Aldeia Pereira, zona rural de Vimirim, interior do estado, sofreu um acidente de motocicleta e foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. José Nildo do Vale Silva, 42 anos de idade, residente na Rua Maria Cecília, no centro de Igaraçu. Ele trafegava numa motocicleta e foi atropelado por um carro não identificado. De acordo com informações, ele estaria alcoolizado, levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Igaraçu. Ele foi removido aqui para o Hospital da Restauração. Heriberto Marinho Alves, de 34 anos de idade, residente na Rua Presidente Kennedy, em Brejo da Madre de Deus. Ele sofreu um acidente de motocicleta, ficou bastante machucado e foi socorrido aqui no HR. Gabriel Vieira de Lima, de 23 anos de idade, residente na Rua Padre Maciel, no centro, em Quixaba, interior do estado, sofreu um acidente de motocicleta e foi trazido para a emergência aqui do Hospital da Restauração. Também vítima de um acidente de moto, deu entrada aqui no HR. Lívia Tayane da Costa Andrade, tem 22 anos, mora na Rua 39, no bairro da Coab, no Cabo de Santo Agostinho. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Homem esfaqueado até a morte em Paudalho. Josué Inácio da Silva, um homem com 42 anos de idade, profissão não informada. Ele foi esfaqueado até a morte no sítio do Padre, em Chã de Alegria, Paudalho. Crime praticado por um elemento desconhecido, cujos motivos também são ignorados. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML. Rapaz é morto a tiros em Igaraçu.
Fábio Vicente da Silva, um rapaz de profissão não informada, foi morto com disparos de arma de fogo pertinho da residência dele, na rua Iraque, bairro Agamenon Magalhães, em Igaraçu. Segundo informações, os suspeitos no crime, os elementos Capivara e Eduardo, conhecido pelos vulgos de Galeguinho e Polho. A informação é de que o Fábio Vicente da Silva, ele morreu porque havia reclamado dos caras que os caras estariam se drogando pertinho da casa dele. Ele mandou os caras se afastarem daí, os caras não gostaram, cada um sacou um revólver e aí meus dois meteram bala e mataram Fábio Vicente da Silva, cujo corpo foi encaminhado ao IML depois do levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML e os policiais da Força Tarefa do DHPP. Agora no Recife, 6 horas e 57 minutos. Jovem assassinado a facadas no Jaboatão dos Guararapes. Márcio da Silva Maia, com 20 anos, residente na Rua da União, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi assassinado a golpes de faca peixeira pertinho da residência dele por elementos desconhecidos, tendo sido ainda trazido aqui para o Hospital da Restauração, de onde o corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal. E atenção! Desconhecidos matam jovem a tiros no bairro da Várzea. Marcelo José da Silva, um jovem com 26 anos de idade, ajudante de pedreiro, residente na rua Polií, no bairro da Várzea, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo pertinho do bar da Fossa, onde ele estava bebendo. O bar fica na rua Estevão de Sá, pertinho de uma praça pública, lá mesmo na Várzea. 2 elementos desconhecidos se aproximaram e cometeram o crime. A motivação ainda está sendo investigada. De acordo com informações, o ajudante de pedreiro, ele seria usuário de drogas. O corpo foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML e os policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua no plantão, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3.